Saudações pessoal, beleza? Bom, no vídeo de hoje aqui eu vou comentar a respeito da resolução de exercícios, tá? Envolvendo algumas relações trigonométricas conhecidas que eu passei em vídeos anteriores. Quais são essas relações trigonométricas conhecidas? A tangente, que é igual a seno dividido por cosseno, cotangente, que é cosseno dividido por seno, secante, 1 dividido por cosseno, e a cossecante, que é 1 dividido por seno, certo? Costumo sempre dizer que em matemática os exercícios não são iguais. Eles são similares e geralmente alguns exercícios dependem de pré-requisitos, ou seja, de entendimentos de outros exercícios, de conteúdos anteriores, tá? Então, além desses exercícios envolvendo aí as relações trigonométricas conhecidas, falar um pouquinho também da relação trigonométrica fundamental, tá? Então, vamos lá. Neste exercício aqui, eu vou calcular a tangente de x, sendo que o seno de x é 3/4 e o cosseno de x é menos raiz quadrada de 7 sobre 4. Tem uma restrição, o meu resultado ele tem que ser maior do que π sobre 2 e menor do que π, certo? Ou seja, ele vai estar aí no segundo quadrante do ciclo trigonométrico. Então, para calcular tangente, eu vou usar esta formulinha, certo? Tangente é a razão do seno sobre cosseno, beleza? Então, vai ficar assim, ó. No lugar do seno, eu vou substituir, colocar 3/4. Então, vou colocar aqui, ó, 3/4 dividido por cosseno. E aí eu vou substituir por menos raiz de 7 sobre 4. Menos raiz de 7 sobre 4. Como aqui nos vídeos eu estou explicando de uma maneira bem simples, fazendo passo a passo, então vou resolver aqui, tá? Sem simplificar, sem fazer nada dessas coisas, tá bom? Eu vou tentar fazer passo a passo. Então aqui eu tenho uma divisão de fração, né? Deixa eu colocar a mão aqui, ó. A minha fração de cima, que é o numerador, é 3/4, então divisão de fração, eu vou conservar 3/4, né, que é a fração de cima, e vou multiplicar, vou colocar meu dedão feio aqui, pelo inverso da fração de baixo. Menos a raiz de 7 sobre 4, vai ficar menos 4 sobre raiz de 7, beleza? Bom, se você quiser, coloca um parênteses aqui, tá? Na fração, mas não precisa. O que eu vou fazer aqui, ó? Como esse 4 está dividindo, né? Ele é o denominador dessa fração. E esse menos 4, ele é o numerador, então o que eu vou fazer? Ó? Dividir os dois, tá? Então, se eu dividir, eu estou dividindo por 4, certo? Aqui eu dividi por 4, aqui eu também dividi por 4. Só que aqui é negativo, então a resposta dessa coisa aqui é menos 1, beleza? Então, menos 1 vezes 3, eu fiquei com menos 3 sobre, aqui, ó, 4 dividido por 4 deu 1, certo? 1 vezes a raiz de 7 dá a raiz de 7. Bom, em matemática, nós não temos o hábito de deixar o denominador de uma fração escrito na forma de raiz, né? No caso aqui, a raiz de 7 é o que nós chamamos de número irracional. Então, eu vou ter que racionalizar o denominador. Então, vou fazer aqui, ó, a racionalização. Então, tenho menos 3 sobre a raiz de 7. Então, eu vou racionalizar, é multiplicar numerador e denominador pela raiz de 7. Menos 3 vezes a raiz quadrada de 7 dá menos 3 raiz quadrada de 7, dividido
quando eu tenho a racionalização de denominadores, já expliquei em vídeos anteriores, né? A gente vai simplificar isso daqui, ó. Minha resposta vai ser 7. Se você fizer 7 vezes 7, dá 49. A raiz quadrada de 49, 7. Mas eu não vou fazer isso. Então, a nossa resposta é isso daqui, ó. Certo? A minha tangente de x vai ser menos a raiz de 7 sobre 7. Beleza? Aí aqui eu tenho um outro exercício, né? Tá pedindo para calcular secante de x e foi dado cosseno de x, que é igual a menos meio. E a minha resposta tem que ser um valor compreendido nesse intervalo aqui, ó. Tem que ser maior do que π sobre 2 e menor do que π. Então, eu vou usar essa relação. Secante igual ao inverso do cosseno, ou seja, 1 sobre cosseno. Então, no lugar do cosseno, eu vou colocar menos meio, certo? Então, vai ficar assim, ó. 1 dividido por menos meio. Isso vai ser igual, mantendo a mesma linha de raciocínio do exercício que eu acabei de fazer. O 1 é como é o numerador aqui da fração, certo? É o inverso disso aqui. Menos 2 sobre 1, certo? A minha resposta, acho que nem preciso comentar, né? Menos 2, ok? Trocando as minhas papeletas. Falar sobre relação trigonométrica fundamental. No vídeo anterior também expliquei de onde saiu essa formulinha aqui, né? Lá do Teorema de Pitágoras. Se a gente pegar o ciclo trigonométrico, tem o eixo horizontal, que é o cosseno, o eixo vertical, que é o seno, enfim. Então, eu preciso calcular o cosseno de x, e eu tenho o seno de x, que é igual a raiz de 3 sobre 2. Então, vamos lá. Eu vou substituir o que eu tiver aqui na fórmula. No lugar do seno, eu vou colocar a raiz de 3 sobre 2. Só que observe, ó, que é o seno elevado a 2. Então, eu vou colocar o meu parênteses, raiz de 3 sobre 2, elevado a 2, vou voltar aqui, ó, seno ao quadrado. O seno é raiz de 3 sobre 2, então estou substituindo, tá? Mas cosseno eu não tenho, certo? É o que me interessa aqui, ó, interrogação. Então vai ficar cosseno ao quadrado de x igual a 1. Isto vai ser equivalente. Eu tenho que elevar a raiz de 3 ao quadrado e 2 ao quadrado. A raiz de 3 ao quadrado, como a radiciação é o inverso da potenciação, então a gente simplifica, certo? A raiz de 3 ao quadrado vai me dar 3. 2 ao quadrado vai me dar 4. Mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. A minha incógnita é o cosseno de x, certo? A incógnita não é x. Nós vamos resolver uma equação aqui, ó. Então, eu vou isolar a minha incógnita, que é cosseno de x. Então, eu vou deixar cosseno ao quadrado de x no primeiro membro igual o 1, que já está no segundo membro, permanece. 3/4 que está no primeiro membro da equação, eu vou passar para o segundo membro, né? Então, tenho que trocar o sinal dele, ou seja, fazer a operação inversa. Se ele é positivo, ele fica negativo. E eu estou fazendo passo a passo aqui, ó. Então, fica cosseno ao quadrado de x igual 1 menos 3/4. Para quem não lembra, o tal do MMC, certo? O MMC aqui é o 4. Então, eu faço 4 vezes 1, 4.
menos 4 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 3, 3. Vou colocar aqui embaixo. Então, cosseno ao quadrado de x igual 4 menos 3, 1. E o denominador 4. Quando a gente resolve uma equação do segundo grau, por exemplo, se eu tiver isso aqui, ó, rascunho, vai. Não, melhor não, deixa sem rascunho. Se eu tiver x ao quadrado igual a 81, o expoente 2, ele passa para o segundo membro em forma de raiz, não é? Vai ficar a raiz quadrada de 81. Aqui é a mesma linha de raciocínio. Ó. Esse expoente 2, ele vai trocar de membro. Se ele vai trocar de membro, ele vai ter que passar para o segundo membro na forma da raiz quadrada, ou seja, operação inversa. Então, aqui eu vou isolar o cosseno de x igual a raiz quadrada, né, de 1/4. Isto vai ser equivalente cosseno de x. Quando eu tenho uma fração dentro de uma raiz, eu tenho que resolver o numerador e o denominador desta fração. A raiz quadrada de 1 é 1. A raiz quadrada de 4 é 2. Só que quando a gente resolve uma equação do segundo grau, existe a possibilidade de ter duas respostas, certo? Eu posso ter duas, posso ter uma ou conjunto vazio. Então, a raiz quadrada, eu vou dizer que é mais ou menos 1/2. Só que aí, eu não vou colocar as duas respostas. Vamos voltar aqui, ó. A minha resposta tem que ser um número maior do que π/2 e menor do que π. Se a gente pensar aqui no rascunho, vou pegar outro papelzinho aqui, eu vou fazer um rascunho, deixa eu ver. Aqui, dá para fazer um rascunho legal. Vou fazer aqui, ó. No meu ciclo trigonométrico, ficou bem torto, mas não estou nem aí. Aqui é o cosseno, certo? A minha resposta é isso, ó. Meio positivo ou meio negativo. No eixo do cosseno, para cá é positivo, para cá é negativo. Tá dizendo que aqui, ó, a resposta, ó. Cadê? Aqui, ó. Tem que ser um valor maior do que π/2 e menor do que π. No ciclo trigonométrico, π está aqui, π/2 está aqui, π está aqui. Então, a minha resposta está aqui, ou seja, esse valor ele está deste lado, no eixo do cosseno. Então, ele é negativo. Acho que deu para entender, né? Então, eu vou dizer que o meu cosseno de x é igual a menos 1/2. Beleza?